Meus amados, o que eu vou falar hoje, nós já estamos, essa igreja funcionando há 2 anos e 8 meses, eu nunca preguei sobre isso aqui na igreja, e há algum tempo o Espírito Santo tem me direcionado, algumas semanas atrás, para a gente poder falar sobre um assunto tão importante para a igreja, que é sobre um encontro especial. Então, olha para quem está do teu lado e fala assim: você está preparado para o encontro? Diga assim, está preparado mesmo? Meus amados, o que eu vou falar hoje aqui é o que nos faz seguir Jesus, o que nos faz carregar a nossa cruz. Cada um de nós temos cruz para carregar. O que nos faz, muitas vezes, nos humilharmos e realmente baixar a cabeça e aguentar a barra, é porque nós temos um desejo, uma promessa e uma convicção de que um dia nós teremos um encontro extraordinário. Amém? Eu quero falar sobre o encontro, certamente, o encontro mais importante que nós esperamos um dia, mas esse encontro que eu vou falar para você é baseado numa parábola. E a Bíblia Sagrada, existem várias parábolas, e o que é uma parábola? As parábolas, elas transmitem uma lição moral, elas transmitem algo espiritual, elas acontecem de maneira até filosófica, elas são metáforas, comparações que Jesus usava para poder, de alguma forma, ensinar as pessoas. Então, para todos os efeitos, era um tipo de recurso pedagógico que ele usava como um grande rabino, para poder, de alguma forma, os seus ouvintes entenderem a sua mensagem, o seu sermão. E na história de hoje, a gente vai estar vendo uma parábola que tem como pano de fundo um casamento, um encontro muito importante. Mas eu quero primeiro esboçar para você que no mundo antigo, lá no primeiro século, antes do primeiro século, na verdade, o casamento entre um homem e uma mulher envolvia alguns passos. Primeiro, por exemplo, existia um compromisso onde os pais de ambos os casais, eles faziam um tipo de contrato, de acordo. Eu ia com o meu vizinho e falava: olha, o meu filho fulano de tal quer casar com sua filha. Então a gente fazia um acordo. Então isso era o primeiro passo para se acontecer um casamento lá no mundo antigo. O segundo passo, existia uma cerimônia, onde esse noivo ia até a casa da noiva, e os pais do noivo davam o que a gente chama de dote. Dote era um tipo de recurso financeiro, que podia ser imóveis, podia ser terra, podia ser gado, podia ser dinheiro, podia ser ouro. Então, era um tipo de reserva financeira para quê? Para poder aquele casal já começar a sua vida matrimonial menos apertada um pouquinho. Para quem é casado aqui sabe que geralmente, quando a gente casa, a gente nunca casa com muito dinheiro, né? A gente se casa só com a cara e a coragem, e Deus vai abençoando. Mas olha só, já pensou se os pais de hoje, os pais das noivas, né? E também não era só o pai da noiva, não, o pai do noivo também dava esse dote para poder, de alguma forma, vamos dizer assim, uma segurança financeira para aquele casal. O terceiro passo, gente, era exatamente o casamento, onde esse casamento era muito interessante, onde o noivo, juntamente com seus amigos, né, eles iam até a casa da noiva, poder pegar a noiva, e aí eles pegavam lá, isso era festividades, eram músicas, era dança, e eles faziam uma procissão de lá, ele pegava aquela moça e levava até a sua casa, que ele já tinha uma casa. Por isso que o pessoal fala que quem quer casar tem que ter casa, né? Já tinha uma casa para poder, naquela casa, fazer a cerimônia matrimonial. E aí, se você não sabe, lá, aquelas festas judaicas eram festas de 7 dias. Muita festa, muita animação. Você observa que Jesus, o primeiro milagre registrado na Bíblia, é o quê? É uma festa de casamento, onde ele faz aquela operação de milagres, transforma água em vinho. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque para você entender um pouquinho o contexto de como é que era o casamento judaico, porque a gente vai estar falando sobre um casamento específico hoje, muito, muito interessante. Então, para a gente poder entender melhor isso, então, vamos estar lendo aqui agora a passagem comigo? Veja comigo no telão, o nosso texto hoje,
A gente chama na teologia a perícope, né? O texto estaria ancorado hoje, biblicamente, em Mateus capítulo 25. Veja comigo, abra sua Bíblia hoje, a gente não vai poder usar o telão. Abra sua Bíblia, então ligue a sua Bíblia, um dos dois, tudo é válido, importante é a palavra de Deus, né? Ligue, veja comigo Mateus capítulo 25, vamos estar lendo até o versículo 3 agora, ok? O texto vai nos falar o seguinte: então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, diga assim comigo, lâmpadas. Vamos continuar o texto. Saíram a encontrar-se com o, diga assim, noivo. Olha só a metáfora do casamento. Lembra da procissão? Versículo 2. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Versículo 3. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quero parar por aqui, vamos aos poucos lendo os versículos seguintes, mas eu quero deixar para você muito claro agora à noite, que nós temos nessa parábola alguns pontos a serem já mapeados. Primeiro, as virgens simbolizam o quê? Diga assim comigo, igreja. Diga assim, eu sou virgem, mesmo os casados. Olha só, segundo, entenda comigo, o que é o noivo? Diga assim, o noivo é Cristo. Então, igreja, e essa igreja não é só aqui, a igreja, todos os evangélicos e cristãos do mundo. Isso é a igreja. Então, o noivo é Cristo. Outro ponto, o que representa as lâmpadas, ou lamparinas, algumas versões? Diga assim, a lamparina, diga assim, é a Bíblia, é a luz que nós temos. E por último, para a gente poder entender, o azeite simboliza o quê? Diga assim, o Espírito Santo. Então, recapitulando, as virgens são a igreja, o noivo Jesus, a luz é a Bíblia Sagrada e, por último, o azeite é o Espírito Santo. Quem tem azeite aqui? Aleluia! Que maravilha! Eu quero falar com você, então, para você entender que a igreja mundial do Senhor Jesus, ela é dividida em duas categorias. E não é aquela categoria dos ricos e dos pobres, dos brancos e dos pretos, dos altos e dos baixos, dos magros e dos gordos, dos indoutos e dos doutos. Não, ela está dividida naqueles que estão preparados e daqueles que não estão preparados. Então diga assim, eu estou preparado. Diga assim, para me encontrar com o meu noivo. Isso aqui é algo muito forte. Então veja comigo que, meus irmãos, o que não estão preparados, que simboliza aquelas vezes que a gente vai estar lendo daqui a pouquinho, são pessoas que nunca se converteram de verdade. Elas estão na igreja, elas fazem parte do ministério voluntário em algum ministério, elas dão dízimo, elas trazem pessoas para a igreja, elas participam dos cultos, elas foram batizadas, elas fazem muita coisa na igreja, mas elas ainda não se converteram de verdade. Elas ainda não deixaram Jesus transformar suas vidas de dentro para fora. Isso fala do quê? Daquelas pessoas que não estavam preparadas. Então veja comigo algo interessante para a gente poder entender. É como se fosse... Jesus vai usar no próprio Mateus várias outras passagens, mas ele vai usar, por exemplo, a parábola do joio e do trigo. É como se você vê o joio e o trigo... visivelmente são muito parecidos. Você não consegue, às vezes, distinguir. Eu já vi reportagens em televisão que você não sabe o que é um e outro. Mas um dia vão saber quem que é joio e quem que é trigo. Então, quero falar com você sobre 3 pontos hoje, para que a gente poder entender a verdade sobre essa mensagem. O primeiro é que, você pode copiar aí, tenha sua lâmpada acesa. Fala quem está do seu lado aí, diga assim, tenha sua lâmpada acesa. Agora, o que simboliza a lâmpada nessa história aqui? Eu quero falar 3 símbolos interessantes. Primeiro, a lâmpada tem a ver com minha vida espiritual. O que é a lâmpada? Como está a minha vida espiritual? E aqui eu quero falar para você que, por exemplo, existem pessoas que estão com a sua lâmpada quase apagada. Está quase
quase já não traz mais luz para quem está em sua volta. Isso aqui nós temos que entender, isso aqui é de maneira muito clara. A gente ia colocar no telão, não tem como colocar hoje, mas para você entender, as lâmpadas desse tempo aqui, elas eram um objeto de barro, onde no meio tinha como fosse uma tampa para colocar o azeite dentro dela, e na ponta tinha um tipo de pano, onde era embebido nesse azeite e ligava o fogo. Então trazia o quê? Trazia luz para a ambiência daquela sala. Não sei se vocês sabem, para quem é do interior, antes de surgir as lanternas, que a gente já tem alguns anos tem lanterna, as pessoas trafegavam de um local para o outro no período noturno, usando o quê? Lamparinas, que era exatamente o quê? Um mecanismo para poder trazer luz, para poder a pessoa chegar no destino dela. Então, diga assim comigo: eu preciso manter a minha lâmpada acesa. Então, a lâmpada é o quê? A minha vida espiritual. Mas segundo momento, a lâmpada é o quê? Diga assim: a palavra de Deus. Eu gosto muito do que o salmista fala no capítulo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. Diga assim comigo: lâmpada para os meus pés. Diga assim: é a Bíblia Sagrada. Diga assim: essa Bíblia, ela é luz para a minha vida. Isso aqui é muito forte. Mas eu também acho muito entusiasmador o que Josué fala no capítulo 1, versículo 8. Ele diz que não cesses de falar deste livro da lei. Ele fala: antes medita, diga assim comigo: medita nele, diga assim, de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí ele continua: então prosperarás o quê? O teu caminho, e serás bem-sucedido. Então Josué vai dizer que a palavra de Deus é exatamente o livro que nós precisamos estudar para que possamos ter a nossa vida abençoada. Mas a lâmpada também simboliza, em terceiro lugar, o testemunho do crente. Diga assim: misericórdia, Jesus. Isso aqui é muito forte. Mateus capítulo, eu vou ler para vocês aqui na NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Mateus capítulo 5, vou ler para vocês dos versículos 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16 vai dizer que vocês são a luz do mundo. Então, se eu preciso manter a minha luz acesa, eu sou o que, gente? Eu sou luz, amém? Eu sou a lamparina acesa, eu faço parte eu sou a virgem, as virgens que Jesus vem buscar. Ele fala o seguinte: é impossível esconder uma cidade construída num monte bem alto. Para você que vem, por exemplo, você está vindo de uma estrada escura, e você está chegando de carro de noite, e você vê uma cidade lá em cima. É impossível alguém, a não ser se tiver um apagão, esconder aquela luz. Quem está comigo aqui? Amém, gente? Eu lembro que quando nós morávamos nos barcos lá no interior do Pará, nós vimos de longe, de noite, aquele rio escuro, e a gente viu uma vilazinha, aquela luzinha. Depois aquelas luzes iam aumentando à medida que a gente ia se aproximando da cidade. É impossível esconder uma luz. O que o Mateus fala? Nós somos a luz do mundo. Versículo 15. Não faz sentido acender uma lâmpada, depois colocar sob um cesto. Não faz sentido, se aqui fosse uma lamparina, eu ligo a lamparina, deixa eu ver se está boa a lamparina. Está boa. E colocar essa lamparina debaixo de um objeto que não vai trazer o quê? Claridade. O que ele vai continuar, Mateus, falando aqui para a gente? Pelo contrário, ele diz, ela é colocada no pedestal. Opa, calma. Ela é colocada no local alto, visível. Para quê? Vamos entender aqui. Onde pode iluminar todos que estão na casa. Deixa eu falar algo para você. A igreja é uma casa, sim ou não? A sua empresa é uma casa, sim ou não? A sua escola é uma casa, sim ou não? Nós somos colocados em cima, num pedestal, para trazer luz para a casa que eu estou residindo, para a casa que eu passo. Isso aqui é muito forte, versículo 16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Para quê? Para que todos vejam e louvem seu Pai, que
que está no céu. Meus amados, deixa eu falar algo aqui para você. A Bíblia é a luz do crente. Diga assim, a Bíblia é a minha luz. Diga assim, eu sou a luz do outro. Isso aqui é muito forte, porque, veja algo comigo, quero que você pense agora, o que os seus vizinhos dizem sobre o seu comportamento. O que, por exemplo, os seus familiares falam de você? Você está trazendo para a sua casa luz ou escuridão? O que, por exemplo, os seus colegas de trabalho falam sobre você? Você dá o exemplo, você brilha, ou você traz trevas para o ambiente que você está trabalhando? O que, por exemplo, os seus credores, as pessoas que você deve, o que elas falam sobre você? É pagador ou é caloteiro? Eu estou trazendo luz ou trevas onde eu estou? Por isso diga assim comigo, eu preciso manter minha luz acesa. Primeiro ponto. Segundo, olha só, você precisa de azeite suficiente. Diga assim, eu preciso de azeite suficiente. O que é azeite? Lembra? Diga assim, o Espírito Santo. Diga assim, eu estou cheio do azeite do Espírito Santo. O fato é que, na história que a gente começou a ler agora, todas estavam aguardando o noivo. 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias, todas estavam aguardando o noivo. Essa palavra prudente, aqui no grego, é pronimoi, quer dizer, sábias, quer dizer alguém que é sensata. A palavra nécia aqui, no grego é morai, fala de alguém que é tolo, insensato, imprudente. Todas elas estavam com suas lamparinas em suas mãos. Todas elas estavam o quê? Aguardando a chegada do noivo. O que isso fala? Muita gente está nas igrejas evangélicas hoje. Estão com a Bíblia na mão, conhecem a palavra de Deus, vão para seminários teológicos, eu não falo contra, porque eu vim do seminário teológico, mas eu lembro que lá no seminário teológico, muitos professores meus, muitos, não eram nem frequentadores de igrejas evangélicas. Olha, bem assim, ó, é o seguinte, olha, muito erro, olha, pensando bem assim, olha, talvez assim, olha, cheios de pensamentos, cheios de desculpas, cheios de filosofias, que Paulo vai falar filosofias vãs. Então, tem muitas delas tem muito, a lamparina está ok, tem muita revelação, muito conhecimento, parece aquele crente melancia, cabeça grande, sabe tudo. Mas o que faltava nessas pessoas? Falta o azeite. É como se fosse um músico, a gente tem uma linguagem do músico, falta molho, falta gingado, falta um negocinho assim para poder melhorar. Faltava nesse pessoal, em 5 dessas moças, faltava o azeite. Agora, entenda comigo que as virgens prudentes, elas tinham azeite extra, ou seja, elas estavam preparadas espiritualmente. Meus irmãos, já as insensatas não tinham azeite suficiente. Isso fala de quê? De uma fé superficial. Isso fala de quê? De fato, de uma comunhão genuína com Deus. Passou-se o tempo, ok? Passou-se 2020, 2025, 2030. Eu estou cansado. O meu azeite, a minha expectativa espiritual, o meu amor, a minha paixão está diminuindo, e eu não estou reabastecendo esse azeite. É isso que fala dessas 5 moças que a Bíblia fala que elas são nécias. Vamos continuar o versículo 4 agora, estamos no capítulo 25, versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o quê? Azeite nas vasilhas. Diga assim, azeite nas vasilhas. Isso aqui é algo muito, muito forte. Como eu falei há pouco, tem muita gente que tem muita lâmpada, tem muita teologia, tem muito versículo decorado, sabe pregar bem, sabe falar bem, sabe dar um show, mas não tem comunhão, não tem intimidade, não tem relacionamento, não tem humildade, não sabe pedir perdão. Isso aqui fala de pessoas, a lâmpada é importante, sim ou não, gente? Mas ela sozinha, ela não traz a luz necessária, é preciso o azeite. Então olha só, ninguém pode entrar no céu, meus irmãos, com azeite alheio. Diga assim, ninguém pode entrar no céu com azeite alheio. O
que eu aprendo com isso aqui? Paulo vai dizer, você pode notar aí, Romanos 8, versículo 9, ele disse que na última parte do versículo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Meus irmãos, na parábola que a gente está vendo aqui agora, o azeite é exatamente, quero reforçar sobre isso, é exatamente a unção, a comunhão, fala de uma vida cheia do Espírito Santo. Diga assim, uma vida, diga assim, cheia do Espírito Santo. Então o azeite é um simbolismo de separação para Deus. Se você quiser anotar aí, você pode ver comigo, é 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, 1 Samuel 16, 13, o texto vai dizer, tomou Samuel um chifre de azeite, diga assim, azeite, e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Se você quiser assistir agora uma série muito top aí na Prime, que é a Casa de Davi, eu vi essa semana, muito emocionante isso, ele pega, ele unge o azeite, um chifre cheio de óleo, e derrama sobre a cabeça de Davi. Isso aqui simbolizava o quê? O Espírito Santo. Olha como é forte. E daquele dia em diante, diga assim comigo, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se foi. Quando Samuel, de maneira simbólica, derrama o azeite, está falando o seguinte, olha, a partir de agora eu estou te separando. Eu estou te oficializando no mundo espiritual como ministro dessa nação. Então, olha o azeite como era algo tão importante. Agora, veja comigo que, nesta parábola, todas as virgens tinham suas lâmpadas, mas elas não tinham, 5 delas não tinham um azeite suficiente. Pensa comigo aqui agora. Se Jesus voltasse hoje, qual dos 2 grupos você fazia parte? Você tem azeite na sua vida ou falta azeite? Eu não posso falar sobre você, eu tenho que falar só sobre mim. Quero que você pense sobre isso nesse momento. Então, veja comigo que o azeite também simboliza, meus queridos, vigilância e prontidão. Diga assim, vigilância e prontidão. Isso aqui é algo muito legal. Então, vamos para o terceiro ponto aqui. Diga assim comigo, o noivo voltará. Vamos ler o versículo 5 agora. E tardando o noivo, diga assim, tardando o noivo. Para quem está no evangelho, como eu há 40 anos, tem gente aqui que tem mais tempo no evangelho, parece que está demorando, né? Não é isso? Não parece? Parece que está tardando. Poxa, por que Jesus não voltou ainda? Tanto tempo, tanta desgraça no mundo, tanta coisa, por que ele não voltou? Olha só, tardando o noivo. Foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Quantas pessoas aqui, quantas noivas? Todas. Diga assim, 10. Todas estavam o quê? Com sono. E dormiram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. E o noivo saiu ao seu encontro. Que coisa forte. Tem muita gente com sono espiritual. Tem muita gente com os olhos fechados para as coisas de Deus. Tem muita gente que está sendo confrontada por Deus aqui agora. E está com seu coração fechado, os olhos fechados. Tem muita gente que está com sono espiritual. Mas o sono fala de quê, gente? De cansaço. Sim ou não? Geralmente quem está com sono, em via de regra, está o quê? Cansado. Agora, veja comigo, para você que está com sono oriundo de um cansaço. O que a Bíblia fala para nós? Vamos estar averiguando aqui juntos. Eu vou ler para vocês agora na versão A Mensagem, Mateus capítulo 11, versículos 28 a versículo 30. Olha uma palavra aqui para os cansados. Vocês estão cansados, enfatiados de religião? Mateus começa fazendo essa pergunta. E aí ele continua, venham a mim, Jesus falando, venham a mim, andem comigo, e irão recuperar a vida. Andem comigo que vocês vão encontrar solução para os problemas que vocês enfrentam. Andem comigo, ele continua, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Diga assim, eu recebo o Espírito Santo. Diga assim, eu recebo o descanso na minha alma.
Diga assim, eu recebo descanso no meu espírito. Olha só, caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Que coisa forte. Não vou impor a vocês nada que sejam muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Diga assim, Espírito Santo, me ensine a aprender a viver, diga assim, com liberdade e com leveza. Isso aqui é uma mensagem para aquela noiva que está o quê? Cansada. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais esse marido. Eu não aguento mais esse vizinho. Eu não aguento mais esse país. Eu não aguento mais isso. Essa é a mensagem para você. Venha a mim. Venha a mim. Eu vou dar para você um descanso verdadeiro. Agora o texto vai dizer que esse noivo aparece quando, gente? Diga assim comigo, meia-noite. Meia-noite aqui, gente, é uma linguagem figurativa, tá? Não podemos garantir, como não aconteceu ainda, mas não podemos garantir que é um horário realmente literal. Isso aqui é um figurativo, pode ser ou não. Mas o que é a meia-noite? Simboliza o momento de que nós seremos arrebatados com o nosso Senhor Jesus. Agora observe que à meia-noite a gente começa a ver o despreparo daquelas nécias, daquelas irmãs que estavam aguardando o noivo, mas que por algum motivo o azeite, o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo foi se esvaindo com o passar da demora daquele noivo. Veja o versículo 7 comigo, por favor. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, quando à meia-noite o noivo chegou, isso aqui é muito forte porque à meia-noite, que simboliza o momento que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, vai ficar muito claro quem estava e quem não estava preparado. Hoje a igreja é como se fosse joio e trigo. Está todo mundo parecido, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo parece que é igual, todo mundo parece que ama Jesus, mas um dia, nesse arrebatamento, vai saber quem realmente tem azeite em sua lamparina. Então, versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lamparinas, as suas lâmpadas. Versículo 8, então as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Eu quero falar para você que ninguém entra no céu por procuração. Pessoas podem fazer uma procuração para outrem, para poder fazer a transição de um imóvel, a venda de um produto, uma procuração para poder trazer um filho de menor, juntamente com você, que não é parente, que não é pai e mãe. Existem inúmeros, temos advogados aqui na igreja, inúmeros tipos de procurações, para finalidades específicas. Sim ou não, gente? Mas eu não consigo entrar no céu por procuração. Isso aqui é muito forte porque nós não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não têm. Ninguém pode entrar no céu pegando carona na fé do outro. Ah, minha mãe é crente, se ela é crente, eu vou segurar na perninha dela quando ela for. Ah, minha esposa é a mulher de Deus, ela ora, jejua, eu posso ter minha vida bagunçada. Meu irmão, não tem como. Diga assim, cada um vai precisar se preparar individualmente. E aí o que acontece? A gente observa aqui que essas moças falam o seguinte, gente, descobrimos algo triste e assustador, não tem mais azeite, dá pra gente. Isso a gente vai estar vendo que não foi possível. Eu fiquei muito desafiado com o que John Charles falou. Ele disse que a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, ele disse, pegará homens de surpresa. Diga assim, misericredo. Diga assim, eu não estarei despreparado. Agora, meu irmão, não permita que a sua lâmpada se apague.
Não permita, não permita. Garanta que a palavra de Deus e que o azeite do Espírito Santo esteja em sua vida, amém ou não, gente? É cada um individualmente, cuidando da sua própria lâmpada, da sua própria vida, garanta isso. Isso aqui é muito forte, porque nós não podemos recorrer a homens para sermos cheios do Espírito Santo. Nós temos que recorrer, por exemplo, ao próprio Jesus. Nós não podemos emprestar piedade para o outro. Eu sou um homem piedoso, vou prestar minha piedade para você ser piedoso. Não. Nós temos que entender que cada um de nós não podemos comprar relacionamento, vender relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus é para mim. O seu relacionamento com Deus é para você. Então, cada um precisa buscar o azeite. Vamos para o versículo 9. O texto vai dizer: mas as prudentes, olha só, elas foram indagadas, nos dê azeite, está apagando a nossa lâmpada, versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. O que elas falaram? Diga assim: ide. O que é ide? Vá. Saia de onde você está. Saia da inércia. Saia da monotonia. Saia dessa vida pacata, rotineira. Sai de onde está. Vá, ide. Fazer o quê? Vamos continuar o texto. Antes, aos que vendem e comprai. Diga assim: aos que vendem e comprai. Vou explicar melhor sobre isso já já. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre a porta. Deixa eu falar aqui para você, que a segurança no futuro com Jesus depende da nossa diligência de hoje. O meu estar com Cristo na eternidade tem tudo a ver com o que eu estou fazendo hoje. Então, meus amados, nós devemos recorrer. Elas falaram o seguinte: ide. A gente deve recorrer quem? Ao dono do azeite. Quem é que é o dono do azeite? Quem? Diga assim: Deus. Ele é o dono do azeite, Jesus Cristo. Então a gente deve levar isso muito a sério. Então observe comigo que a falta de azeite significa não estar preparado. A falta de azeite fala de alguém que não está pronto para quando Jesus voltar, morar com Cristo eternamente. Deixa eu explicar para você no grego qual é essa palavra comprai que ele fala aqui. A palavra comprai é agorazo. Fala de quê? De adquirir. Fala de ir a alguém e negociar um produto em troca de um valor. Diga assim comigo: negociar em troca de um valor. O que é isso aqui? Meu irmão, isso fala de quê? Que nós temos um preço a ser pago. E de comprar. Cada uma delas sai de onde você está e vai comprar, ou seja, vai pagar o preço necessário. Vai a pessoa certa que tem o azeite para você, não vai a homem não, vai a pessoa certa e você mesmo compra, você mesmo paga isso. Como é que eu pago isso? Diga assim: carregando a cruz de Cristo, sendo humilde, perdoando, amando, sendo fiel, aguentando as tribulações, passando por elas, chorando, sofrendo. Eu estou pagando o azeite, estou pagando aquilo necessário para que eu possa ter luz e morar com meu Deus. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Agora, veja algo interessante que a Bíblia diz que elas foram, e quando chegaram lá, elas perceberam que, versículo 10, a última parte do versículo 10, e fechou-se a porta. Diga assim: e fechou-se a porta. Deixa eu falar algo para você, a porta está aberta hoje. Amém? Diga assim: a porta está aberta. Essa porta está aberta. Que porta é essa? A porta da salvação. A porta do preparo, a porta de uma convicção de arrependimento genuíno. Essa porta está aberta hoje. Mas a Bíblia diz que um dia, essa porta
se fechará. E essas moças, de maneira muito triste, perceberam que não tinham preparo, que não tinham azeite e que agora estavam separadas eternamente do seu Criador. Que coisa triste. Agora, veja comigo o versículo 12. Mas ele respondeu. Ele quem? Vamos só voltar um pouquinho, vamos entender o contexto. Chegaram, a porta estava fechada. Versículo 11. Bate. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. Jesus responde. Em verdade vos digo que não vos conheço. Misericórdia. Isso aqui me faz, Alain, tremer. Isso aqui me faz pedir muita graça de Deus. Eu não te conheço. Tu estavas com luz. Você tinha a Bíblia. Você tinha uma certa quantidade de azeite. Você relapsamente foi deixando esse azeite ir embora. O sono te dominou. Você dormiu, você não se preparou, você correu atrás, era tarde demais. E agora, eu não sei quem é você. Eu não te conheço. Meu irmão, isso aqui me parece a mesma situação dos diluvianos no tempo de Noé. Abre a porta, Noé! Noé nos coloca, tem espaço aí para a gente, Noé, na grande arca. A porta estava fechada. Então, essa expressão, eu não vos conheço, a palavra conheço aqui no original é oída. Não fala de que, por exemplo, de apenas uma informação sobre alguém. O contexto no grego é que esse conheço é, eu não tenho relacionamento contigo. Eu não tenho intimidade contigo. Por que você vai entrar na minha casa? Eu não te conheço. Irmãos, nós abrimos a nossa casa para alguém que a gente não conhece? A não ser quando é live, né? Live a gente abre lá, amém, tudo bem, aleluia. Mas lá na minha casa, ninguém vai entrar, fora o live, se eu não conhecer. A portaria vai dizer quem? Eu disse, conheço não, viu? Não deixa entrar não. Não vou deixar, meu irmão. Então, olha só, Jesus falou o seguinte, da mesma forma, eu não conheço. Ou seja, não é que eu não sei quem vocês são. Esse é o contexto do grego. Eu sei quem vocês são. Eu estava vendo vocês. Mas vocês não me parece que vocês têm intimidade comigo. Não me parece que o nosso relacionamento é próximo ao ponto que permitirei vocês adentrar a minha casa. Quem está comigo aqui? Diga assim, Espírito Santo, eu peço que o Senhor me conheça. Diga assim, eu peço que eu te conheça também. E aí, meus amados, essa parábola nos ensina que depois da meia-noite, depois que o noivo fechar a porta, não haverá segunda chance. Versículo 13, último versículo de hoje, o texto vai dizer, vigiai, diga assim, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Você que está na igreja há muito tempo, você já ouviu várias tentativas, quando você estuda a história do cristianismo, várias pessoas, em vários lugares do mundo, falar o seguinte, descobri algo. O que é, né, Reginaldo? Dia tal ano, tal hora. Eu lembro quando eu era molequinho, disse que o ano 2000 virou o século, só tinha nego na igreja orando, jejuando, aleluia, vai virar o século, ele vai voltar, o noivo vai chegar. Todas essas tentativas são extremamente frustradas, porque ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe qual é essa meia-noite, esse dia, esse momento, ninguém sabe. Agora, o que nós sabemos? Que Jesus vai voltar certamente, amém?
Ele vai voltar certamente, brevemente, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente. Ele vai voltar de uma maneira gloriosa, amém, queridos? E a palavra para você nessa noite é que você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Agora, vamos discorrer um pouquinho sobre essa primeira palavra aqui, de Mateus 25, 13. Vigiai. Vigiai, no original, Gregório, fala de estar alerta, desperto. Diga assim, está alerta, desperto. O que é alerta? Eu estou o quê? De olho. Eu estou antenado. Eu estou o quê? Alerta. Não estou o quê? Não estou dormindo, eu estou acordado. E o que é estar acordado? Eu estou atento. Eu estou congregando como é para mim, como é para congregar. Eu estou lendo a Bíblia como é para ser. Eu estou orando como é para ser. Eu estou jejuando como é para ser. Eu estou perdoando como a Bíblia manda eu perdoar. Eu estou amando como a Bíblia manda eu amar. Eu estou o quê? Alerta. Eu estou acordado para quando chegar esse grande dia. E por várias vezes o Novo Testamento vai falar sobre essa palavra grega chamada Gregório. Por exemplo, nós temos ela também aparecendo em Mateus 24, versículo 42, o texto vai dizer: portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia que vem o vosso Senhor. A mesma palavra, Gregório, vai falar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, ele disse: sede vigilantes, ó a palavra aqui, vigiar. Vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Diga assim, fortalecei-vos. Olha que palavra forte. Também a gente vê Paulo falando aos irmãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5, 6, ele vai dizer: assim, pois, não durmamos como os demais. Olha só, não durmamos. Pelo contrário, ele reforça: vigiemos, no grego aqui, Gregório, vigiemos e sejamos sóbrios. Seja o quê? Acordado. Esteja vivo, preparado para esse grande dia que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Eu quero terminar falando para você que no mundo da teologia tem uma palavra chamada parúsia. Parúsia tem a ver com o contexto, vai retratar sempre a segunda vinda de Cristo, por várias perspectivas, mas a parúsia fala daquele clímax que nós temos, que é encontrarmos com o nosso Senhor. É como se fosse o texto que nós lemos hoje, é aquela meia-noite, é aquele ano, é aquele mês, aquela semana, aquele dia que nós não sabemos qual é que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Nós vimos aqui 10 membros, 50% preparados, 50% desapercebidos. Meus amados, lâmpadas não possuem nenhuma utilidade quando desprovidas de azeite. Para quem veio da zona rurícola, como eu vim, eu morei numa região no Pará que a gente usava lamparina dentro de casa mesmo, né, mamãe? Lamparina. Não sei se você sabe, só uma dica para quem faz parte dos Enzos, né? Hoje os Enzos são todos os que não são raízes, né? Os Enzos. Para quem é Enzo aí, para quem não é Enzo sabe que, por exemplo, para quem tem lamparina, essa lamparina mesmo que a gente usa no interior, elas queimam e elas soltam uma fumaça preta. A gente dorme naqueles quartos, dormia, quando a gente amanhecia o dia, você ia limpar o seu nariz, estava preto, cheio de, como fosse um pó mesmo. Então, olha só, aquelas lamparinas não têm efeito algum lá no interiorzão, se não tiver nelas o quê? O azeite. Que a gente chama querosene, mas é o azeite, a simbologia do combustível necessário. A minha vida não tem significado algum se eu querer lidar com ela só com as minhas próprias meritocracias, com a minha inteligência, com o dinheiro que eu tenho. Tudo isso é ínfime diante de Deus. Mas eu quero terminar falando para você
Quero chamar já o pessoal aqui do Ministério de Louvor. Eu quero ler para você aqui o último texto hoje. Eu vou estar lendo para vocês na versão fácil de ler. O texto se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo 28. O autor vai dizer: Cristo também foi oferecido uma única vez como sacrifício para tirar os pecados de muitos. Presta atenção aqui agora na parte B. Depois, diga assim, depois. Esse depois aqui, lá de Mateus 25, é a meia-noite. Aquele dia que a gente não sabe qual é. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar mais pecados, mas para trazer a salvação para aqueles que estão esperando por ele. A minha pergunta para você nessa noite: quem está esperando por ele aqui? Fique em pé agora. Ele fala que ele vai voltar um dia pela segunda vez, para poder trazer salvação, para poder fazer com que nós possamos adentrar as portas celestiais, e trazer sobre nós consolo, comunhão eterna. Lá não haverá choro nem ranger de dentes, lá não haverá tristeza, lá não haverá lágrimas de sofrimento. Mas isso aqui é para quem está esperando por ele, para quem está acordado, para quem está com a sua lâmpada acesa, para quem tem azeite na sua lâmpada. Essa é a promessa. As prudentes nos ensinam que estavam esperando com provisão, enquanto as nécias esperavam com presunção. Está custando muito. Estou com sono. Já passou 30 anos. Não vai voltar não. Essa historinha eu ouvi desde que eu era criança. Estou cansado disso. Presunção. As prudentes estavam prevenidas, as nécias desassistidas. As prudentes tiveram uma preparação adequada, as nécias um despreparo evidente. Eu quero que você tenha um momento agora de oração com Deus. Eu não posso, eu não sei, não tenho condições alguma de falar se vocês têm azeite em sua lamparina ou não. Se você está preparado ou não. Lembra? Na igreja só tem duas categorias: os preparados e os não preparados. A minha oração, o meu clamor é que todos nós façamos parte do rol das 5 virgens prudentes. Em nome de Jesus. Peça a misericórdia de Deus nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu sei que um dia essa porta vai ser fechada, mas ela não vai ser fechada comigo do lado de fora do muro. Fale com Deus agora. Vá ao dono do azeite e compre dele agora o azeite. Peça dele agora azeite, intimidade, experiência. Em nome de Jesus.